Abóbora, você pensa na abóbora como? Mole. Mole. Sopa. Doce de abóbora. Assada. Sopa. Sempre numa textura. Baby. É. Exatamente, é. É natural, é a resposta que a gente tem. E nessa reflexão, nessa observação, olhar, estar atento, experimentar, é perigoso. Pode ser que a gente, no meio do caminho, morra, porque a gente põe tudo na boca e não quer saber. Mas andando na feira, um dia eu olhei para uma abóbora e ela parecia um sol da Toscana, uma coisa. E eu fui direto, pedi pro feirante me dar um pedacinho e provei ela crua. Ela estava naquele ponto quando ela está realmente muito madura. Qual? Né? Qual abóbora? Tem baiana, Qual moranga? Que a gente gosta mais de usar? Sergipana. Acho que ela é bem vermelha. É da hora muda esse nome dessa abóbora. Nem sei que abóbora é essa, sergipana. Tem outro nome. É uma pequenininha, verde musgo? Meio... Não, é uma... Ela tem a pele bege. E achatadinha. É a sergipana. Tem Moranga. É a sergipana. Não, moranga não. Não, ela tem moranga a é casca mais capaz. clarinha. Ela tem a casca mais clara. É onde tem uma casca bem clarinha. Japonês ou baiano? É sergipana mesmo. Essa é de bana. Japonesa é muito. Gorduchona. Isso. Japonesa é doce. Mas enfim, eu olhei pra aquele... Ela tava cortada. E ela tava com uma cor linda, assim. E deu vontade de comer crua. Eu nunca tinha comido abóbora crua. Não tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade. Quando eu comi aquilo, tava naquele momento... Ela estava no auge da maturação dela, que é uma coisa muito importante nas pesquisas que a gente faz também. O nível de maturação das coisas. Porque, justamente, eu falei da questão da baba. A gente foi trabalhar, conhecer a baba e descobriu que ela tinha uma concentração incrível de açúcar. Então, a gente fez o caviar vegetal, a gente fez algumas coisas, mas a gente não fez absolutamente tudo. Essa informação é que é importante, porque outra pessoa vai pegar essa baba, essa informação e trabalhar de uma outra maneira. A mesma coisa, já volto na abóbora, a mesma coisa quando chega assim, outubro, novembro, já começam a ligar. Ah, qual vai ser o ingrediente de 2015? Qual vai ser o ingrediente? A gente em novembro está estourado, já estamos estourados. Depois do Sul de Dose a gente já está estourado. Mas em novembro a gente não tem tempo de pensar em nada. A gente pensa na jaca porque ela está ali no nosso foco e é um dos motivos pelo qual eu insisto em escolher um ingrediente. A gente vai trabalhar, obviamente, com outras coisas, a gente trabalha com a natureza, com o que a gente tem diariamente. Sempre foi uma premissa do trabalho da gente, a gente trabalhar com o que a gente tem durante aquela semana, com o que a gente consegue de mais fresco, com o que a gente deixar a natureza guiar a gente. Eu sempre digo que não sou eu que decido o menu no RS, é a natureza, o pescador, né? São as coisas que chegam pra gente. É um desafio diário, todo dia é uma nova história, mas é uma coisa muito prazerosa, né? Então, em novembro, certamente a gente não saberá qual é o ingrediente de 2015. Quando a gente tirar férias, que é a poeira baixar e a gente conseguir respirar, aí vem uma ideia e outra, a gente começa a trocar torpedo, não sei o quê, e é uma escolha. Ela não tem um significado. A gente escolhe um ingrediente que a gente acha que pode dizer mais. Esses ingredientes do cotidiano são os que eu gosto mais, então eu sempre tenho um olhar mais, de mais proximidade com eles, mas não necessariamente eu escolho exatamente um ou outro. Mas outro dia eu fiquei pensando que vai ter um momento que, em vez de escolher um outro ingrediente, eu vou ter que voltar no ingrediente que eu já trabalhei, porque seria muita presunção da minha parte achar que eu já fiz tudo que ele podia dizer, né? Por exemplo, essa questão da baba. É interessantíssimo de você descobrir que aquilo é uma gelatina com muito açúcar. Tem muitas coisas que você pode fazer a partir daí para a redenção da pobre da baba, né? Não só o que a gente já fez. A próprio filezinho do quiabo que a gente faz e a gente defuma, aquilo é uma coisa interessantíssima. E tantas coisas que a gente trabalhou, aquela fibra de dentro, não chegamos a lugar nenhum, né, Lídia? Mas muito A gente desidratou.
fez aquela... Ah, foi. Tem coisas que a gente faz uma vez e a gente não consegue fazer duas. Isso é péssimo. Mas um dia a gente volta lá. Roberta, eu fazer um comentário do quiabo porque eu uso muito lá em casa. Todo mundo adora, né? E essa história da gelatina é interessante, porque eu seco a baba com uma gota de um pouco de vinagre. Nunca pensei nessa história aí, por isso que é interessante até aqui, mas porque lá em casa todo mundo adora quiabo. Uso direto. Ou então a história do seca muito, tem que lavar, secar bem, não mexer. Tem várias histórias, né? A padrão é quanto menos mexer, menos baba faz. Né? Tem um truquezinho muito simples que tem a ver um pouco com o que a gente faz, que é uma coisa mais que vai um pouquinho além, mas é um truque para você, para quem não gosta, por exemplo, de quiabo. Uma vez eu fui na Ana Maria Braga e ensinei isso, aí eu encontro gente pelo mundo inteiro que me agradece porque a família começou a comer quiabo. Não tem nada de científico, nada disso. O quiabo, quando ele está inteirinho, né, ele tá tudo ali dentro, a baba tá ali, tá tudo ali. Você, ao invés de cortar ele antes de refogar, você refoga ele inteiro. E aí tudo continua ali dentro. Antes de cortar, você dá um tempinho, deixa ele quieto ali, depois você vai lá e corta, não sai, mas ela já está toda. Ela foi absorvida e justamente teve um processo de redução por causa do calor. Boa. Então você faz o processo ao contrário. Em vez de cortar primeiro e fazer reza e tudo isso, você. Não, eu não fico com baba, não. Eu campeão. Mas tem quem gosta de baba também. Tem quem gosta de baba. Minha mãe, se não tiver baba, ela não come. Dona Ruth, eu fazia tudo isso, me sentia o máximo porque eu tirava, porque naquela época eu assassinava a baba mesmo, não era que eu sabia que era uma gelatina, nada disso, eu assassinava porque eu achava que não podia ter a baba. E ela ficava furiosa comigo porque não tinha baba. E falava, mas a senhora quer essa coisa gordenta mesmo? Quero. E tem isso também, às vezes eu escolho um ingrediente que nem eu conheço direito. Por exemplo, quando eu fui chefiar o Palácio da Alvorada, eu não gostava de quiabo. E por que eu não gostava de quiabo? Não sei, porque eu nunca tinha experimentado. Então, quando a Dona Ruth me pediu para fazer, eu tive a curiosidade de experimentar e eu vi que eu gostava. Aquela baba me incomodava um pouco daquela maneira, né? Mas essa curiosidade é que faz a gente também se desafiar e ir buscar uma solução, né? Que às vezes a solução para o quiabo a gente acha que é eliminar a coitada da baba. É uma troca de choque. Mas tem gente que gosta, né? Então, quer dizer, uma solução para quem não gosta é isso, é fazer ele inteiro, dar um tempinho, depois você corta e faz o que você quiser. Você pode até fazer tipo um mise en place disso, deixar ele já puxadinhos e depois cortar e fazer de novo, né, o que você imaginar. E aí a gente, enfim, parte dessa reflexão muito simples do que a gente tem de referência e vai ousando, vai buscando novas maneiras de expressão. Eu acho que o mais importante, eu acho que a cozinha moderna ela tem que ser ousada, ela tem que propor novas linguagens, ela tem que romper barreira, ela tem que te deixar um pouco ansioso antes do jantar, tudo isso, mas acho que para mim, hoje em dia, quando eu procuro um lugar para viver uma experiência, para fazer uma descoberta, enfim, para ter uma noite agradável, eu gosto de encontrar coisas que sejam coerentes, porque eu acho que a gente viveu uma fase na gastronomia que a gente deu uma pirada, né? Foi muita coisa, foi um excesso de criação. E acho que agora a gente está fazendo um caminho para aquela parte que eu falei no início do alicerce, né? De você saber o que você está fazendo, o que você vai propor. Tinha uma máxima muito simples na Nouvelle Cuisine, nos anos 70, é que tudo que estava no prato tinha que ser para ser comido. Hoje em dia a gente encontra de um tudo dentro do prato, se você comer você vai ter um problema gravíssimo, né? De galhos a coisas de outro mundo. Então, eu acho que é importante usar assim, cada um tem a sua linha, cada um usa o método de cocção que mais gosta. Eu gosto mais do
do fazer mais artesanal, gosto dos cozimentos mais normais mesmo, sem... A gente não usa praticamente máquina nenhuma, o nosso forno é de última geração, última mesmo, nem fabricam mais daquele jeito, não tem nem, ele é novo, mas ele não tem nem controle de temperatura, porque é aquele tipo de forno que hoje em dia não se usa mesmo mais em cozinha, só se usa aquele forno que fala, que manda em você. O dia que o forno mandar em mim ou num cozinheiro meu, eu tô perdida, porque eu não admito isso. Eu acho que o cozinheiro precisa ter esse contato com a comida, precisa, e o mais importante, com esse contato ele tem o conhecimento e aí ele consegue ter segurança para fazer. Então eu acho que é muito importante o cozinheiro saber conhecer a carne quando ela está crua, quando ela está começando a passar por um processo ou de assar, ou de fritar, ou de grelhar, saber identificar o momento ali, né, para saber a hora que ele tem que tirar, a hora que ele tem que botar um pouquinho mais de fogo, a hora que ele tem que interagir.